Apesar da gente conseguir usar o tarô para ver o que a pessoa pensa, o que a pessoa sente e quais são as possibilidades de ação, o tarozinho não é uma bola de cristal, ou seja, a gente não adivinha as coisas do nada sem contexto. O tarô, ele vai te dar possibilidades de direcionamento, orientação e as respostas que você precisa, se você tiver um contexto bem claro ali, né? Se a pessoa que está lendo para você e você que quer saber as respostas tem um contexto bem claro. Não adianta a gente chegar para uma taróloga e pedir para ela adivinhar tudo, porque uma carta ele pode te dar diversas nuances, a gente pode entender diversas coisas. Por exemplo, aqui, ó, a gente tira a carta do diabo. O diabo ele pode estar falando sobre atração sexual, ele pode estar falando sobre grana que entra, ele pode estar falando sobre vícios, ele pode estar falando sobre você precisar não, mas soltar um pouco mais a amarra, ser mais malandro. Então, dependendo do contexto, tanto do jogo quanto da sua vida, muda a nossa interpretação. Aí, a gente utilizar essa ferramenta que é tão poderosa, que a gente é tão profunda, como apenas uma ferramenta de autoconhecimento, a gente está perdendo muito, sabe? Então, e mais do que isso, quando a gente pensa no tarô para perguntar o que a pessoa sente, o que a pessoa pensa, o que a pessoa vai fazer, a gente está meio que tirando o poder da nossa vida, da nossa mão e dando para o outro. Porque a gente acaba ficando ansiosa, esperando o resultado, a atitude das pessoas, sei lá, aquele emprego vir, a pessoa tomar uma atitude, as coisas andarem da forma como a gente quer andar. E mais do que isso, a gente esquece que a vida acontece muitas vezes, né? E além da vida acontecer por si só, já existe um livre-arbítrio, que as coisas podem mudar amanhã. Do dia para a noite as coisas mudam, a nossa ideia muda, a percepção muda. Mas quando a gente consegue entender as possibilidades e ver os direcionamentos, parece que sai um véu da cara, assim, sabe? E a gente consegue ter muito mais clareza dos nossos caminhos, para onde que a gente deve investir a nossa energia, onde que a gente deve retirar a nossa energia, quais são os padrões que a gente tem que mudar. Enfim, tarô é uma ferramenta maravilhosa, mas quando a gente sabe aproveitar, a gente utiliza desse poder de uma forma que supimpa. Eu adoro e eu quero trazer mais sobre isso aqui no canal para vocês, conversar mais sobre essa ferramenta que eu uso tanto no meu dia a dia. Isso não significa que eu não queira fazer e que eu não faça essas perguntas mais rasas. Faço, não minto, né? Ainda mais quando a gente chega pra gente. E aí a gente faz. Só que por muito tempo, eu já estive também nesse lugar de trazer só esse contexto mais raso e deixar toda a minha vida na mão do outro, para o outro decidir o que faria, o que não faria. E eu ficava esperando, sem analisar de fato a situação real, o cenário que eu estava vivendo. Então a gente não pode desconsiderar, quando a gente vê um tarô, o que está acontecendo de fato no nosso cenário, como que o outro age. Porque tudo bem, sei lá, tipo, uma pessoa gosta de você, você tem uma amizade que uma pessoa gosta de você está conhecendo uma pessoa, a pessoa está interessada em você, mas tá pouco se fudendo no dia a dia, não conversa com você, daí quando não desenrola um assunto ou numa amizade, tipo, nossa, sei lá, só fala mal de você pelas costas. Então a gente não tem que desconsiderar a realidade também. A realidade, o tarô, ele serve como um complemento para aquilo que está oculto, para que a gente consiga clarear, né, a nossa mente, a nossa visão sobre a situação, e até olhar sobre outra perspectiva, várias situações. Teve uma situação, inclusive, quando eu abri uma mandala de padrões de uma cliente, que ela é uma mulher muito fazedora. A bicha é um avião. Guria vai, assim, ela coloca a mão, ela realiza. É impressionante, mas toda essa situação, aliás, essa característica dela de ser uma mulher fazedora estava deixando ela sobrecarregada. E aí o tarô trouxe para ela muito essa reflexão de, olha,
Você não precisa se sobrecarregar desse jeito para ter valor na vida. As pessoas não vão te amar menos porque você está fazendo menos. Então você não precisa se sobrecarregar para ser valorizado. Vamos com calma aí. A partir do momento que você dá uma freada e ser mais estratégico, a prosperidade ela vai vir com muito mais força, com muito mais presença, e você vai ainda conseguir relaxar. Pensa assim no negócio, parece que abriu um véu na mente da menina. E foi muito legal, assim, inclusive ela falou justamente para mim isso, assim, nossa, era uma reflexão que nunca imaginei que eu iria fazer. E esse que é o poder do tarô, a gente usar ele para essas ferramentas, a gente usar essa ferramenta para conseguir ter reflexões muito mais intensas, muito mais profundas, olhar por outra perspectiva, entender as possibilidades, sabendo que nem tudo vão ser flores, que nem tudo é tão ruim e nem tudo é tão bom, né? Que, enfim, é a mesclagem das coisas. A gente, assim como nós, seres humanos, temos o lado bom e o lado ruim, as situações também, né? E é uma roda. A vida é uma roda, né? Até aquela carta, a roda da fortuna, eu nem sei onde é que ela tá agora aqui. Mas, enfim, é um movimento constante. E aí, é muito legal. A gente conseguir entender as situações e dar um direcionamento para a nossa vida com muito mais clareza. Porque, por exemplo, quando a gente tem uma situação, estou falando várias coisas, né, sobre tarô, mas quando a gente entende, abrange um pouco mais, né, sai desse raso de só deixar a situação no externo e trazer também para a gente entender as possibilidades, a gente consegue destrinchar melhor todas as situações e entender nossos gatilhos, entender nossos padrões e aonde que a gente vai se dar melhor, qual que é um melhor cenário para nós diante daquilo que a gente quer viver. Então é isso, gente, que eu queria compartilhar com vocês hoje, trazendo um novo assunto para esse canal. E a gente vai conversando, depois eu vou trazendo mais fofocas para vocês do tarô também, mas eu queria trazer esse vídeo conceitual aqui pra gente iniciar esse assunto, porque muitas pessoas, inclusive, falam que é uma ferramenta meio do submundo, do diabo, tal, sabe? Já ouvi isso, inclusive, tá? Já ouvi que quando você abre carta e você vê, tipo, sei lá, que saiu um 4 de espadas, então você tá abrindo um portal ali, e aí vem obsessores. Meu, não é assim, tá? Pelo amor de Deus, não é assim. A gente tá espelhando energias e interpretando cartas, interpretando situações para que você aí desse lado consiga tomar melhores decisões com mais clareza, porque a gente muitas vezes está no automático da vida e não consegue ter clareza daquilo tudo por falta de entender muitas vezes quem somos no mundo e por falta de entender mesmo o outro lado da situação. E também é bom, né, abrir as possibilidades e entender as tendências do mundo, porque a energia que hoje a gente está vibrando, a maneira como a gente conduz uma situação, faz com que lá na frente a gente tenha tal resultado, X ou Y, né? Então, a gente saber disso também é muito importante. Esses dias, inclusive, eu tinha uma situação que eu tinha que mudar meu posicionamento. E a partir do momento que eu mudei meu posicionamento, assim, eu achei que ia demorar mais tempo para o jogo virar para o meu lado. E foi muito rápido. Foi muito rápido. E é esse que é o poder do tarô, sabe? Entender que aquele resultado que você quer precisa também de um posicionamento X ou Y seu. Porque senão não dá, né? E é isto, gente. Mas, para a gente conseguir também ter um panorama geral, eu tenho a leitura 360 graus. Então, a gente consegue ver um monte de coisa, ver teu cenário inteiro. Não só essa leitura, tem outras também, uma situação específica e tal. Mas a gente vem falando sobre isso outras vezes. Queria só introduzir. Queria introduzir esse assunto nesse vídeo. Comenta aqui, inclusive, se você conhece essa ferramenta, se você já ouviu falar e se você usa, como você usa. Você usa para saber do boy? Aí desse lado, aqui ó, tô de olho que eu também já usei muito. Você usa para tomar decisões importantes na sua vida? Para que você usa? Ou para que você gostaria de utilizar? E se você tiver alguma dúvida, também comenta aqui que a gente vai destrinchando nos próximos vídeos. E é isto por hoje. Um beijo. Até mais!